As sirenes soam. O céu do Oriente Médio se acende com o brilho das explosões. E mais uma vez, o mundo se pergunta: por que tanta guerra? O que vemos nas notícias é só a superfície. O verdadeiro conflito começou há milhares de anos, com dois irmãos, uma promessa divina e uma separação que mudou o destino de nações inteiras. Se essa história te impactar, se fizer você enxergar os conflitos de hoje com outros olhos, então curta este vídeo, se inscreva e compartilhe com o máximo de pessoas. Essa mensagem precisa alcançar o mundo. Vamos juntos revelar o que está por trás de tudo isso. No coração do Oriente Médio, explosões cortam o céu como relâmpagos em noite de tempestade. Sirenes gritam, famílias correm. Mais uma vez, a paz parece um sonho distante. Outra guerra, outra dor, outro capítulo de uma história que parece nunca ter fim. Mas por que tanta violência? Por que esse conflito não acaba? A resposta não está apenas nas manchetes ou nas mesas de negociação. Ela começa milhares de anos atrás, com um homem e uma promessa. Esse homem era Abraão. Deus lhe disse: deixa tua terra, tua família, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei. Gênesis 12, 1-2. Mas a promessa que traria bênção também gerou divisão. Uma divisão que ainda explode em cada bomba, em cada ataque, em cada fronteira disputada. Tudo começou com uma decisão impaciente. Abraão esperava um filho, mas o tempo passou, e nada. Sara, sua esposa, era estéril. Na angústia da espera, ela tomou uma atitude radical. Deu sua serva Agar a Abraão, para que tivesse um filho com ela. Dessa união nasceu Ismael, mas ele não era o filho da promessa. Deus ainda tinha um plano maior. E quando tudo parecia impossível, com Sara já idosa, nasceu Isaque, o verdadeiro herdeiro da aliança. Agora, dois meninos cresciam sob o mesmo teto. Dois destinos, dois futuros, e um conflito inevitável. Ismael era o primogênito, mas a promessa estava sobre Isaque. O ambiente ficou insustentável. Até que Sara viu Ismael zombando de Isaque e exigiu: expulsa essa serva e seu filho. Abraão sofreu, mas Deus confirmou: é por meio de Isaque que tua descendência será reconhecida. Gênesis 21:12. A partir dali, duas linhagens tomaram rumos diferentes. Isaque ficou, Ismael partiu para o deserto. O que parecia apenas uma separação familiar se tornaria um abismo entre povos. Isaque deu origem a Israel, o povo da promessa. Ismael se tornou pai de 12 príncipes, e deles vieram as nações árabes. Ambos prosperaram, mas a aliança divina permaneceu com Isaque. E essa diferença mudou tudo. Durante séculos, Israel cresceu cercado por inimigos: egípcios, filisteus, babilônios, romanos. Depois, exílio, dispersão e um milagre. Em 1948, Israel renasceu como nação, mas a guerra nunca parou. 1948 Guerra da Independência, 1967 Guerra dos 6 Dias, 1973 Guerra do Yom Kippur, e desde então, bombas, conflitos, intifadas. Por quê? Porque essa guerra nunca foi apenas política. Ela é espiritual. É uma disputa por herança, identidade e promessa. Israel não é odiado apenas por ser um país, mas por representar uma aliança eterna com Deus. E isso desperta resistência desde os tempos de Ismael. Salmo 83 já dizia: conspiram contra o teu povo, e dizem: apaguemos Israel para que seu nome não seja lembrado. Esse sentimento não é novo, é antigo como a areia do deserto. Mas atenção, Deus nunca rejeitou Ismael. Ele o ouviu, o protegeu, o multiplicou, mas o plano central seguia com Isaque. E esse plano ainda está em andamento. A Bíblia fala de um tempo futuro, um tempo onde as guerras cessarão, espadas se transformarão em arados. Irmãos, antes inimigos, subirão juntos a Jerusalém não para lutar, mas para adorar. Esse tempo virá com o príncipe da paz. Não será Aônio, não serão tratados. Será Jesus, o Messias, o descendente prometido de Abraão, que trará reconciliação entre os irmãos. Porque o propósito de Deus nunca foi apenas uma nação, mas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Séculos depois, Paulo revelou esse mistério: se vocês estão em Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Gálatas 3:29. A cruz mudou tudo. O que o pecado dividiu, Cristo pode restaurar.
A guerra entre os irmãos pode ter começado em Gênesis, mas a paz foi anunciada em Cristo. E no fim, haverá um só povo, um só pastor, uma só promessa. A história ainda está sendo escrita, mas o final já está selado. O Senhor será rei sobre toda a terra. Zacarias 14, 9. O deserto deixará de ser campo de batalha, e se tornará altar de adoração. 2 irmãos, 2 cidades, 2 destinos. Enquanto os séculos avançavam, os descendentes de Isaque e Ismael se multiplicaram. Tribos se formaram, reinos surgiram, e com eles, 2 centros de poder espiritual começaram a se destacar no coração do mundo antigo: Jerusalém e Meca. 2 cidades, 2 histórias, 2 destinos que ainda colidem nos dias de hoje. Jerusalém, a cidade de Davi, tornou-se o símbolo da presença de Deus. Ali, Salomão construiu o templo. Ali, os profetas proclamaram justiça. Ali, Deus habitava no meio do seu povo. Era mais do que uma capital, era o lugar da aliança, o centro espiritual do mundo hebraico. Do outro lado, no deserto da Arábia, séculos depois, surgiu Meca. E nela, um novo movimento religioso começou a tomar forma com Maomé, um descendente de Ismael. Ele proclamava ter recebido revelações de Deus e, com isso, o Islã nasceu. Não era apenas uma nova fé, era também uma reivindicação de herança, de identidade, de primogenitura espiritual. E aqui está o ponto central do conflito. Ambas as linhagens reivindicam Abraão como pai, mas enquanto os judeus traçam sua promessa por meio de Isaque, os árabes traçam sua honra por meio de Ismael. A rivalidade não é só política, nem apenas territorial. Ela é teológica. É uma batalha de promessas. A cidade de Jerusalém se torna, então, o centro dessa disputa. Os judeus a veem como a capital eterna do povo de Deus. Os cristãos, como o lugar onde o Salvador foi crucificado e ressuscitou. E os muçulmanos, como o terceiro lugar mais sagrado do Islã, depois de Meca e Medina. Uma cidade, 3 religiões, incontáveis conflitos. Durante as cruzadas, Jerusalém foi palco de massacres em nome da fé. Depois, ficou sob domínio islâmico por séculos. Em 1967, Israel retomou o controle da cidade durante a Guerra dos 6 Dias. Desde então, cada pedra, cada muro, cada rua da cidade velha carrega séculos de tensão acumulada. Mas o que poucos percebem é que tudo isso já estava previsto nas Escrituras. Zacarias profetizou: "Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontura para todos os povos em redor." Zacarias 12, 2. Ou seja, o mundo inteiro acabaria girando em torno dela. E é exatamente o que vemos hoje. A disputa por Jerusalém é mais que uma luta política. É uma questão espiritual. É uma tentativa humana de definir quem tem o direito à promessa. Mas a promessa não depende de esforços humanos. Ela é divina, eterna, soberana. Deus já escolheu, e a escolha dele não muda. Mesmo assim, o plano de Deus não é exclusão. Ele não deseja guerra eterna entre irmãos. A promessa que começou com Abraão apontava para algo muito maior do que terras e reinos terrenos. Ela apontava para um reino eterno, para um Salvador que uniria judeus e gentios em um só povo. Esse Salvador é Jesus. E ele não veio apenas para tomar um lado, mas para reconciliar os lados. Em Cristo, o muro de separação foi derrubado. Não há mais judeu nem gentio, pois todos são um nele. Efésios 2, 14-16. A paz que tanto buscamos em tratados humanos só será alcançada através do Príncipe da Paz. A terra prometida, bênção ou motivo de guerra? Quando Deus prometeu a Abraão: "Darei à tua descendência esta terra", Gênesis 15 e 18, ele não estava apenas entregando um pedaço de território, ele estava selando uma herança espiritual. A terra prometida seria o palco onde Deus revelaria seu caráter, seus juízos e, por fim, seu plano de redenção para toda a humanidade. Mas essa mesma terra, abençoada por Deus, se tornou ao longo dos séculos o centro de incontáveis guerras. Por que uma promessa divina traria tanta dor? Porque o inimigo de Deus também conhece a importância daquela terra. Ele sabe que tudo começou ali, e que ali também terminará. Por isso, desde o princípio, ele instiga contendas, levanta impérios e manipula corações para manter Jerusalém e a terra prometida em constante instabilidade. Quando os filhos de Israel saíram do Egito rumo a Canaã, encontraram gigantes, muralhas, exércitos. O inimigo já habitava a terra, e não sairia sem luta.
Mas Deus havia dito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Josué 1:3. Era uma guerra por território, sim, mas também por obediência, fé e confiança no Deus das promessas. Séculos se passaram. Israel foi exilado, humilhado, disperso entre as nações. Mas mesmo assim, os profetas anunciavam: voltareis para a terra de vossos pais. Jeremias 30:3. E o impossível aconteceu. Em 1948, após 2000 anos, Israel renasceu como nação. Um milagre político, sim, mas, acima de tudo, um cumprimento profético. Contudo, o retorno de Israel reacendeu a fúria das nações vizinhas. A mesma terra que deveria ser sinal de bênção, passou a ser motivo de guerra. Por quê? Porque quem detém a posse da terra prometida, carrega consigo o sinal visível da fidelidade de Deus. E o mundo espiritual treme diante disso. Os conflitos com os palestinos, as guerras com os vizinhos árabes, os embargos e sanções internacionais. Tudo isso gira em torno de um território que, aos olhos naturais, nem é tão grande assim, mas espiritualmente, é o centro do mundo. Deus chamou aquela terra de minha terra, Joel 3:2, e ele zela por ela. A Bíblia é clara: Deus repartiu terras para os filhos dos homens, Deuteronômio 32:8, mas reservou uma porção especial para Israel, não por mérito, mas por eleição. E isso incomoda. A ideia de que uma terra pertence a um povo escolhido por Deus fere o orgulho humano. Por isso, os poderosos da terra conspiram. O livro de Joel traz uma profecia impactante: reunirei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá. Ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo, de Israel, minha herança, a quem espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. Joel 3:2. Deus levará a sério qualquer tentativa de dividir aquilo que ele mesmo deu. Isso nos mostra algo profundo. O mapa do Oriente Médio não será definido por tratados ou resoluções da ONU, mas pela mão do próprio Deus. A terra prometida pertence ao Senhor, e ele determinou os seus limites. Nenhum poder político poderá mudar o que foi selado no céu. A pergunta final não é de quem é a terra, mas quem está com o Deus da terra? Porque, no fim, a verdadeira herança não é o território físico, mas o reino que virá. E aqueles que pertencem a Cristo caminham não só com direito à terra, mas com os pés firmes na promessa de uma nova Jerusalém. Jerusalém, a pedra pesada das nações. Em nenhum lugar do mundo uma cidade causa tanta tensão como Jerusalém. Ela não é a maior em tamanho, nem a mais rica, nem a mais populosa. Mas seu nome ressoa como um trovão entre reis, nações e religiões. É como se o mundo todo girasse em torno dela. E isso não é coincidência, é profecia. Zacarias, o profeta, anunciou: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que erguerem serão gravemente feridos. Zacarias 12:3. Isso está se cumprindo diante dos nossos olhos. Toda tentativa de manipular, dividir ou resolver Jerusalém termina em confusão, protestos e, muitas vezes, em guerra. Mas o que torna Jerusalém tão especial? Por que ela é tão cobiçada? Porque Deus a escolheu. Ele disse: neste lugar estabelecerei o meu nome para sempre. 2 Crônicas 33:7. Não foi uma escolha humana. Foi um decreto divino. E tudo o que Deus escolhe, o inimigo tenta destruir ou tomar posse. Jerusalém foi o palco onde Abraão quase sacrificou Isaque. Foi ali que Davi comprou a eira de Araúna. Foi ali que Salomão ergueu o templo. E foi ali que Jesus morreu e ressuscitou. Cada um desses momentos selou a cidade com um propósito eterno. Ela não é apenas o centro de um mapa, é o centro do plano de Deus para a história. No entanto, com a promessa, veio também a oposição. Babilônios, romanos, cruzados, otomanos, britânicos. Todos tentaram controlar Jerusalém. E todos falharam em tomar posse plena da cidade sem consequências. Porque ela é uma pedra pesada, mexer com ela é mexer com o que é sagrado para Deus. Hoje, o mundo inteiro discute o status de Jerusalém. Os judeus a proclamam como sua capital indivisível. Os palestinos a reivindicam como capital de um futuro Estado. A ONU, por décadas, evitou reconhecer qualquer uma dessas declarações.
Mas nenhuma decisão diplomática muda o fato de que Jerusalém é profeticamente central. Em 2017, quando os Estados Unidos reconheceram Jerusalém como capital de Israel, o mundo reagiu. Manifestações e tensões explodiram, líderes mundiais condenaram. E mais uma vez, Zacarias se cumpriu. Todos os que tentam carregar a pedra pesada acabam feridos. Porque há algo invisível agindo nos bastidores, a mão de Deus e a resistência espiritual. O livro de Apocalipse mostra que, no final dos tempos, todas as nações se voltarão contra Jerusalém. O ódio crescente, as conspirações e o isolamento diplomático de Israel já são sinais disso. Mas a Escritura garante: o Senhor sairá e pelejará contra essas nações. Zacarias 14, 3. Jerusalém pode estar cercada, mas nunca estará sozinha. No fim, Jesus mesmo pisará novamente sobre o Monte das Oliveiras, exatamente como prometeu. Ele restaurará a cidade, julgará as nações e estabelecerá seu trono ali. Jerusalém será, enfim, o centro do governo do Messias. Não mais uma cidade em disputa, mas a capital da paz eterna. A pedra pesada será então a pedra angular do reino de Deus. E todas as lágrimas, guerras e sofrimentos acumulados em suas ruas serão substituídos por adoração, justiça e glória. Jerusalém, a cidade da paz, finalmente em paz, sobe o Rei dos Reis. A última batalha, Armagedon e o retorno do Rei. O relógio profético está avançando. A cada conflito no Oriente Médio, a cada nação que se levanta contra Israel, a cada ataque em Jerusalém, algo invisível se aproxima. A Bíblia fala de um tempo final, um clímax inevitável da história humana, que será selado por uma batalha sem precedentes, o Armagedon. Essa não será uma guerra comum, não será como as anteriores. Será o confronto entre o bem e o mal em sua expressão máxima. Todas as nações se reunirão, não apenas por interesses políticos, mas por uma influência espiritual sombria que tentará, uma última vez, apagar Israel e impedir o plano de Deus. Apocalipse 16, 14-16 descreve esse momento com clareza. Eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse local, também conhecido como Vale de Megido, em Israel, já foi palco de batalhas históricas. Mas será, no futuro, o cenário da última tentativa do diabo de desafiar o Criador. O inimigo sabe que não pode vencer Deus, mas, em sua loucura, acredita que pode tomar Jerusalém e destruir o povo da promessa. Ele incitará líderes, manipulará governos e atrairá multidões para essa guerra. Haverá caos global, colapso econômico, perseguição aos fiéis e escuridão espiritual como nunca antes. Mas é nesse momento que o céu se abrirá. Apocalipse 19:11 declara: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. É Jesus, o Messias, voltando não como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. Ele não virá para negociar, mas para reinar. Ele descerá no Monte das Oliveiras, o mesmo lugar de onde subiu. Esse monte se fenderá ao meio. Seus pés tocarão o solo, e a terra tremerá. As nações verão e lamentarão, porque saberão que tentaram lutar contra o próprio Rei dos Reis. A guerra terminará com uma única palavra de sua boca. Zacarias 14:12 descreve o destino dos exércitos inimigos de forma chocante. A carne deles apodrecerá, estando eles ainda em pé. Essa é a manifestação do juízo divino. Não será uma explosão nuclear ou uma superarma humana. Será o poder glorioso de Cristo destruindo o mal com sua presença. Nesse dia, Jerusalém será libertada. Os remanescentes de Israel reconhecerão Jesus como o Messias. Chorarão por aquele a quem traspassaram. Zacarias 12:10. E haverá um avivamento nacional. O que começou com rejeição se transformará em redenção. O povo da promessa verá seu rei face a face. Após a vitória, Cristo estabelecerá seu reino milenar. O trono de Davi será restaurado. Paz reinará na terra. Os povos que antes guerreavam subirão a Jerusalém para aprender a justiça. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2:3. O deserto florescerá, as armas serão transformadas em ferramentas de vida. E então, entenderemos, cada batalha, cada dor, cada lágrima, apontavam para esse dia.
A última guerra não trará destruição permanente, mas a inauguração de um novo tempo. O Armagedon será o fim do império das trevas e o início glorioso do reino de Deus na terra. O reino milenar, quando Cristo reinar da Terra Santa, após a vitória esmagadora do Messias sobre as nações rebeldes, a terra não entrará no fim definitivo, mas em uma nova era, um tempo de justiça, paz e restauração, o reino milenar. Por 1000 anos, Cristo reinará sobre o mundo a partir de Jerusalém. O que os profetas apenas vislumbraram, finalmente se tornará realidade. Isaías descreveu esse tempo com detalhes encantadores. O lobo habitará com o cordeiro. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o março. Isaías 11, 6-9. A natureza será restaurada. Animais selvagens viverão em paz. Não haverá mais fome, guerra ou corrupção. Será um tempo onde a glória de Deus cobrirá a terra. Jerusalém será o centro do mundo, não apenas religioso, mas político e espiritual. Ali estará o trono do Messias, e todos os povos subirão para adorar o Rei. Zacarias escreveu: todos os que restarem de todas as nações subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Zacarias 14:16. O Messias será reconhecido universalmente. Os santos que foram fiéis a Cristo reinarão com ele. Apocalipse 20:4 diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que sofreram por causa do Evangelho agora participarão do governo divino. Não haverá mais perseguição, mas honra. Os que choraram, agora sorrirão. Os que foram desprezados, serão exaltados. Nesse tempo, o diabo estará preso. Apocalipse 20:2-3. A influência maligna será retirada. Os povos viverão sob a liderança direta de Jesus, e o mundo experimentará a justiça perfeita. As leis do reino não serão impostas com tirania, mas estabelecidas com sabedoria e verdade. A corrupção dos sistemas humanos será substituída pelo governo do Príncipe da Paz. A economia, a educação, a arte, a cultura, tudo será restaurado e alinhado com a vontade de Deus. Haverá abundância. A terra produzirá com generosidade. Doenças serão raras. A esperança voltará ao coração das nações. O que hoje é motivo de lamento, será lembrado como um passado vencido. Mas o mais impressionante será a presença de Deus entre os homens. A glória do Senhor encherá o templo. O mundo não dependerá mais de fé invisível, pois todo olho o verá. Os que sobreviveram à tribulação e entraram no milênio, viverão sob a luz de sua glória. E os filhos nascerão já conhecendo a realidade do reino. Contudo, mesmo nesse ambiente de paz, a humanidade ainda terá livre-arbítrio. Nem todos se renderão de coração. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve tempo e, surpreendentemente, conseguirá enganar muitos. Isso mostra que o problema do homem nunca foi apenas o ambiente, mas o coração afastado de Deus. Mas esse será o último suspiro do mal. O fogo descerá do céu. O inimigo será derrotado definitivamente. E então, virá o juízo final, o novo céu e a nova terra. O reino milenar terá cumprido seu propósito, mostrar como seria o mundo sob o governo de Deus e preparar tudo para a eternidade. O reino milenar não é uma alegoria. É uma promessa, uma esperança concreta, um tempo reservado para que os justos vejam a recompensa, e o mundo conheça o que foi perdido com o pecado, e o que será plenamente restaurado com Cristo. O Rei virá, reinará e cumprirá tudo o que foi dito, e a Terra Santa se tornará, de fato, o coração da nova humanidade. A Nova Jerusalém, o fim das guerras e o começo da eternidade, quando os 1000 anos terminarem e o mal for destruído para sempre, Deus revelará algo que nem mesmo os profetas puderam descrever em plenitude: a Nova Jerusalém, uma cidade celestial, eterna, perfeita, não construída por mãos humanas, mas preparada pelo próprio Deus para ser a morada dos justos por toda a eternidade. João, o apóstolo, teve o privilégio de vê-la em visão, e via a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21:2. Essa cidade não é uma reforma da antiga, é totalmente nova. Não é apenas um lugar geográfico, mas o cumprimento total das promessas de Deus. Ali, não haverá mais guerra, nem ódio, nem fronteiras. Os exércitos terão sido desfeitos. As nações não levantarão espada umas contra as outras, pois tudo o que é impuro terá sido removido.
A história das guerras e dos conflitos chegará ao fim. O Oriente Médio, palco de tantas dores, será finalmente pacificado não por tratados humanos, mas pela presença do próprio Deus. Apocalipse 21:4 descreve com ternura: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. É o fim definitivo do sofrimento. O trauma do século será curado. As cicatrizes das guerras serão apagadas. E a humanidade, enfim, viverá em perfeita comunhão com o Criador. A nova Jerusalém será deslumbrante. João fala de muros de jaspe, ruas de ouro puro, fundamentos adornados com pedras preciosas. Mas sua maior glória não estará nos materiais, e sim na presença real de Deus e do Cordeiro. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Não haverá templo, não haverá necessidade de sacrifícios, porque Deus habitará com os homens. O seu nome estará nas suas testas. Apocalipse 22:4. Isso significa identidade restaurada, relacionamento completo, intimidade eterna com o Senhor. A redenção que começou com Abraão e culminou na cruz, estará agora totalmente consumada. Todas as nações estarão ali, povos de toda língua, tribo e cultura. Não mais como inimigos, mas como irmãos. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Apocalipse 21:24. O orgulho será desfeito, a soberba humana será anulada, e a verdadeira unidade será estabelecida em Cristo. Os que um dia lutaram por Jerusalém agora virão a ela com louvor. Não haverá mais muros de separação. A nova Jerusalém terá portas abertas continuamente, pois não haverá mais noite, nem ameaça, nem medo. Será a cidade do eterno amanhecer onde a luz nunca se apaga, e a paz nunca termina. Essa é a esperança que sustenta os fiéis em meio às guerras atuais. Por mais sombrios que sejam os dias, por mais dolorosas que sejam as batalhas, o fim já foi escrito. A promessa não falhará. A cidade está pronta, e o convite está feito. Bem-aventurados os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. O conflito no Oriente Médio começou com uma promessa, e terminará com outra. A nova Jerusalém não será palco de guerras, mas o lar eterno dos filhos de Deus. Ali, a história terá seu fim e a eternidade, seu início. Se essa história falou com você, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que realmente está por trás dos conflitos que vemos hoje, porque isso vai muito além da política, é espiritual. Se inscreva no canal agora mesmo, e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E não para por aqui. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Agora, eles vão te levar ainda mais fundo nessa jornada. Até o próximo vídeo, e que a verdade continue ecoando.